Vamos estar dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Queria convidar quem está do lado de fora a participar da aula para estar adentrando ao templo. Hoje estaremos estudando o capítulo 10 do livro de Atos, Missões em Atos 10. O Evangelho sai dos judeus e alcança os gentios. Vamos estar fazendo uma breve oração, para que assim possamos estar dando início a mais uma aula da Escola Bíblica. Santo e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nos concede, Pai, de estarmos juntos mais um fim de semana, de podermos estudar Tua Palavra, Senhor. Quantos lugares queriam esse privilégio e não tem? Abençoa, Pai, a cada aluno que se dispõe, a cada pessoa, Senhor, que tem o coração voltado a conhecer e aprender a Tua Palavra. Usa, Senhor, de nossa instrumentalidade, perdoa nossos pecados, tira de nós, Pai, todo e qualquer impedimento que possa atrapalhar Tua aula. Em nome de Jesus te oramos, Pai, agradecidos. Amém. Texto do capítulo 10, lendo a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, lemos assim. E havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigiu a ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe ele: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se ele, o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Temos lido do verso 1 ao verso 8. Essa primeira parte, a gente vai ver a oração e a visão. Mas é interessante perceber algumas coisas que estão nesse texto. Por exemplo, disse que Cornélio morava em Cesareia. Cesareia era uma das cidades costeiras de Israel. Ela ficava próxima ao porto e era bem movimentada, tanto que o Império Romano colocou naquela cidade uma das suas sedes. Então ele tinha a sede fixada em Cesareia. Cornélio era um centurião. E o que é um centurião? Era um comandante de 100 soldados da guarda imperial de Roma, que era dividida em cortes. Cornélio pertencia à corte chamada italiana. Geralmente uma corte tinha de 8 a 12 centúrias. Cornélio era o comandante de uma delas e comandava aproximadamente 100 soldados. Não necessariamente uma centúria teria que ter 100. Às vezes tinha um pouco mais, às vezes tinha um pouco menos, mas era em média 100 soldados. Ele era chamado de homem temente a Deus. Está no versículo 2. E o que significava isso? Significava que ele já conhecia, já ouviu falar sobre o Deus de Israel. E tinha adotado ali, talvez, alguns costumes dos judeus. Diz o texto que ele orava de modo contínuo. Os judeus tinham por prática orar pelo menos 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Colocado no texto como a 3ª hora, a 6ª hora e a 9ª hora, ou a hora 9ª. É interessante pensar que mesmo Cornélio, tendo hábitos de oração, sendo um homem piedoso, um homem que dava esmola, um homem que continuamente ajudava os outros, ele não era um prosélito judeu. Ele não era alguém pertencente à fé igual de Israel. Ele apenas simpatizava com a fé que havia em Israel. E a visão angélica que ele tem
dá instruções a ele. No final do versículo 6, tem algo bem curioso. Ele te dirá o que deves fazer. Quando ele chamasse Pedro, que estava em Jope, uma cidade vizinha, Pedro daria a ele instruções, palavras que o direcionaria à sua fé. Ele escutaria através de Pedro o evangelho, as boas novas. Mas é interessante que algumas traduções mais novas não têm esta frase, ocultam essa frase. Então, o texto diz que ele te dirá o que deves fazer. É muito interessante pensar que quando estamos orando, mesmo não vendo as coisas acontecer, buscamos a Deus em oração por algum propósito, principalmente quando o propósito tem intenções de salvação. Os céus se movem em nosso favor. Cornélio orava de contínuo, Cornélio esmolava, e o céu se moveu em favor dele e dos seus. Ele mandou chamar Pedro. Ligeiramente ele chama 2 empregados, chama um dos soldados e despede aquela comitiva rumo a Jope. Como isso aqui era a hora 9, vamos supor que essa comitiva saiu de lá depois das 3 da tarde. Era normal caminhar durante o dia, não tinha iluminação elétrica, não tinha poste, não tinha nenhum tipo de luz que desse auxílio aos viajantes durante a noite, sendo muito perigoso por conta das feras e por conta de meliantes, de assaltantes. Então, possivelmente, eles pernoitaram em algum local e seguiram continuando a viagem no dia seguinte. A partir do versículo 9, continuando o texto, a gente lê assim: no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao piso superior para orar, quase a hora 6. Nós vimos bem há pouco que os judeus tinham por hábito orar 3 vezes ao dia. Que hora era essa? Qual era a hora 6 pelo nosso horário? Era meio-dia. O dia começava às 6 da manhã, aproximadamente. Então, às 6 da manhã, ao invés de 6, era a hora que o dia começava. Era como se fosse a 0 hora. 7 da manhã era a primeira hora do dia. 8 da manhã, segunda hora do dia. E assim por diante. Quando ele chegava à metade do dia, às 6 horas do dia, era meio-dia, a metade do dia. Então, Pedro sobe para orar. E subindo para orar, ao meio-dia, ele teve fome e quis comer. Enquanto lhe preparavam o alimento, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, ou êxtase, dependendo da vossa tradução. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondendo disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Temos lido do 9 ao 16. E aqui encontramos algumas curiosidades. O povo judeu, ele tinha hábitos alimentares dados a ele por Moisés. No livro de Levíticos, no capítulo 11, tem toda uma normativa de animais que se podia comer e de animais que não se podia comer. Eram tidos como animais puros e animais impuros. E fazia isso parte da própria identidade do povo judeu, sendo este um povo separado. Então era comum um judeu não associar-se com outros povos, principalmente por conta dos alimentos. Então o judeu não se aproximava de um gentio, principalmente se fosse para ter comunhão, de entrar na casa de um gentio, ou de um gentio entrar na sua casa, ou de comer a comida um do outro, porque era possível que ele fosse
pela comunidade, repreendido, por estar se contaminando com o povo que não tinha as mesmas práticas de purificação. No entanto, esse texto, ele vai falar que o próprio Deus, ou uma voz celeste, é dirigida a Pedro dizendo: Pedro, não digas que é comum ou impuro aquilo que Deus purificou. Mas aí, durante a semana, procurando algumas explicações que a gente pode achar facilmente na internet, eu vi muita coisa difusa. E resolvi tratar um pouco mais essa parte. Da seguinte maneira: o texto se refere a Pedro para que pudesse receber os gentios sem relutar. Só que o texto dá um exemplo de analogia de comida. O texto diz que havia animais de todas as espécies e que a voz dos céus dizia: mata e come. Então, supondo que entre as alimentações que o judeu não podia comer, existia o porco. Então, o que a voz está dizendo é: Pedro, mata esse animal e faz uma feijoada, faz um sarapatel e come. Então as pessoas, através das explicações, vão dizer que de modo algum esse texto se refere a isso, mas somente a questão de que Pedro recebesse o gentio. E aí a gente vai encontrar explicações muito esquisitas na internet. Pensa comigo, eu, que sou ser humano, falho e pecador, posso ensinar alguma coisa a você e no meio do ensino eu dizer assim: gente, eu estou brincando. Isso é uma brincadeira, não levem a sério. É comum que isso possa acontecer, porque eu sou humano e pecador. Mas eu não acredito que, vindo de um texto da Escritura Sagrada, o meu Deus, por mais que a gente queira encontrar nele algum tipo de humor, induzir um ser humano ao pecado. E o que a voz está dizendo é: pega esse animal que é impuro, mata e come. Então estaria Deus induzindo Pedro, um judeu, a comer algo que a lei disse que ele não podia comer? Ainda mais, o texto vai dizer que a própria voz diz: não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Então, como a gente pode entender melhor um texto como esse? Observando textos correlatos que tratam do mesmo modo de pensar, textos que falam a respeito do mesmo assunto, mesmo em outros contextos e em outras histórias. Então, separei 3 textos principais e um texto secundário, para que a gente pudesse observar essa analogia. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele vai dizer em João capítulo 5, ao aleijado que estava no tanque de Betesda: levanta-te, toma teu leito e anda. Em um dia de sábado, Jesus, aparentemente, após curar aquele paralítico, induz o mesmo a pecar. Mais adiante, no capítulo 5, Jesus vai dizer que nada pode fazer de si mesmo. E tudo que faz, faz porque vê o Pai fazer. Então, ele não somente induz o aleijado recém-curado a pecar, mas ele diz que peca ou induz a pecar porque vê que o próprio Deus também trabalha no sábado. É suficiente? Não. Em Lucas capítulo 16, outro texto bem interessante é a respeito da morte. Jesus vai falar do rico e do Lázaro. E diz que pós-morte, o rico, já sofrendo tormentos porque viveu uma vida impiedosa, dirige-se a Abraão, dizendo: olha, pede para que alguém desça e fale com os meus irmãos, para que não venham eles para esse mesmo lugar. Então, Jesus vai falar que após a morte, alguém que é condenado tem a consciência ativa e não reclama dizendo: eu fui injustiçado por estar aqui. Ao contrário, aceita a punição, porque a consciência lhe mostra que tipo de vida ele teve, mas preocupado com os que estão na terra, ele diz: vão e avisem aos meus irmãos para que não venham para o mesmo lugar. Por que peguei esses textos paralelos falando de coisas diferentes?
Porque é muito interessante a gente pensar, como eu primeiramente disse, que eu posso vos induzir ao erro. Eu sou um ser humano, falho e pecador. Mas a gente está falando da Bíblia Sagrada. E é comum a gente ver explicações a respeito desses textos, dizendo que Jesus estava apenas aplicando uma parábola a respeito da morte, mas que após a morte, o indivíduo perde a consciência, entra num estado de sono ou num estado de letargia e não sabe de nada que está acontecendo. Eu podia inventar um negócio como esse. Jesus não. Se ele disse que após a morte a gente tem consciência, a gente tem consciência. Se a gente está na igreja hoje, servindo ao Senhor, buscando a sua face, buscando a santidade do Senhor, é porque a gente sabe pela palavra de Deus que isso nos conduzirá a um gozo eterno. O outro texto fala que Jesus disse ao aleijado, recém-curado, que tomasse o seu leito e andasse. Então Jesus estaria prefiguradamente induzido o aleijado, recém-curado, a pecar, pois era um dia de sábado e o aleijado não podia conduzir nenhum tipo de apetrecho, de instrumento, principalmente um leito, uma esteira, uma cama. Ele não podia conduzir aquilo ali. Então Jesus estaria induzindo o homem a pecar. É onde cai por terra essa condição do mandamento do sábado, de não fazer nada. Porque cremos hoje pela palavra de Deus que Jesus, ele representa o nosso descanso, o nosso sábado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no final do texto ele vai dizer: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. No final do texto ele vai dizer: e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, essa história de que Jesus mandou pecar, de que Jesus, de alguma forma, disse que pecava ou mandava pecar porque Deus pecava, tudo isso cai por terra, porque Jesus é santo, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e Ele não peca e não tem pecado. Logo, nesse texto da comida, a gente precisa entender que, mesmo sendo uma analogia tratando para a diferença entre judeus e gentios, o exemplo da comida traz em si mesmo algo mais. Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 14, é uma passagem bem interessante onde Jesus vai falar sobre comida. E diz assim o texto: chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus se reportava aos fariseus que estavam à mesa com ele, que podiam desfrutar da companhia do Senhor, ao invés de indagá-lo e colocar sobre ele imposições desnecessárias da lei, sobre purificações e oblações e lavagens de pratos, de mãos e etc. Depois que deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram novamente acerca desta parábola. Os próprios discípulos de Jesus não entenderam quando Jesus se reportou aos fariseus e pede uma explicação melhor. Verso 18: e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que está fora e entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E aí ele vai explicar que aquilo que contamina o homem é o que sai de dentro do homem, porque de dentro do homem, do seu interior, do coração, da consciência, da mente, é que procedem adultérios, homicídios, avareza, inveja e tudo aquilo que é contra o homem, tornando o homem impuro, praticante de um pecado. Não que o homem come, porque chega no estômago e o estômago lança fora. A comida não contamina o homem. Primeiro texto. Segundo texto, 1 Timóteo, capítulo 4, dos versos 1 a 5. O texto de Timóteo vai falar da seguinte maneira: mas o Espírito Santo expressamente diz
que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, que dariam ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Eu vou repetir o versículo 3 e queria que vocês observassem na versão de vocês como está escrito: proibindo o casamento e ordenando a abstinência, a separação, a não ingestão de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa. No versículo 4 diz que toda criação é boa. E não há nada que se possa rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Mas aí a gente encontra um problema. Uma vez que Deus, através da sua palavra, já disse que não havia comida impura e que toda a sua criação é boa e é possível receber com ações de graça, a gente encontra textos como no Concílio I em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que é pedido aos gentios, nós, quando nos convertemos, que nos abstenhamos daquilo que é sufocado, da fornicação ou prostituição e do sangue. Então, comer uma galinha de cabidela é pecado. Comer fígado bovino, que não tem como tirar o sangue, é pecado. Comer um churrasco mal passado é pecado. E agora, como estaríamos nós? Todos pecando contra a palavra de Deus? Na verdade, o sangue é em comum aceito pela ciência como o agente condutor de tudo que é bactéria e males à nossa saúde. Não havendo ciência suficiente nesse tempo, era possível que a gente pudesse ingerir algum animal com um tipo de bactéria, com um tipo de doença e ser todos contaminados. Hoje, existem órgãos que são fiscalizadores de abate de animais, tendo o cuidado de observar que esse animal foi criado, vacinado, separado direitinho, e não há nenhum tipo de risco à nossa saúde. O que nos mostra que essa questão dessa ordenança foi uma questão temporal para a época, e que hoje não é pecado comer uma galinha de cabidela, um sarapatel, um fígado, um churrasco mal passado, porque hoje existem instituições que atestam a qualidade dos alimentos que são disponíveis à venda. Mas aí há outra questão. Eu já ouvi de membros da igreja, em tempos atrás, algumas coisas, por exemplo, a gente mora no Nordeste, e é comum no Nordeste a plantação do milho. E no mês de junho é comum as festas juninas, com fogueiras, com danças e com comidas típicas. E alguém já disse certa vez que comer canjica, pamonha ou derivados do milho nessa época é comer comida consagrada a ídolos. Então a plantação do milho lá de seu fulano foi toda dedicada ao santo da estação da época. E aquela colheita, quem usar daquele milho para fazer seus alimentos em casa, está comendo uma comida que foi consagrada a um ídolo. Isso é comum a gente ouvir. Pegar um doce no mês de outubro ou novembro, que tem a festa dos santos Cosme e Damião. Isso é consagrado a, sei lá, a entidades e tal, e você não pode comer esse doce que Dona Maria lá lhe dá. E a gente vai entrar, de certa forma, na mesma questão de Pedro e de Cornélio, do judeu e do gentio, de povos separados. Porque em 1 Coríntios 6, a gente vai ver que Deus
nos explica através de Paulo a respeito do jugo desigual. O que é que tem a luz com as trevas? O fiel com o infiel. E ele vai dizer ali que não há uma condição igual entre luz e trevas. É comum. Então, o que é que eu posso fazer diante disso? Entendendo essa condição, é buscar na palavra de Deus alternativas que possam responder a possíveis dúvidas sobre comidas consagradas a ídolos. Imagina que você está viajando, ou aqui mesmo no centro do Recife, resolvendo alguma coisa, e da hora do almoço, ou da janta, e você chega numa padaria, num restaurante, no self-service daquele vai comer. Você conhece a procedência do lugar, se as pessoas que cozinham, que manipulam o alimento, que são fornecedores, se são crentes, se são de outra matriz de religião. Como é que você fica diante disso? Você não come mais em canto nenhum, você não pode mais ter nenhum tipo de possibilidade, porque você pode ser contaminado. Como é que funciona isso? A Bíblia diz que tudo é santificado pela oração. Então eu não preciso chegar no restaurante e perguntar se a cozinheira é evangélica, se o dono do restaurante é crente protestante da minha igreja. Eu peço a comida, eu oro, consagro a Deus e como. Quanto às comidas que a gente julga que são comidas dedicadas à idolatria, 1 Coríntios capítulo 8 vai falar bem sobre isso. Porque durante um tempo, em Corinto, o povo vivendo uma necessidade, como por exemplo hoje, que 1 quilo de carne custa em média R$40. Imagina que teve aí essa festa da Santa agora no dia 8, e compraram um bocado de boi para dedicar à Santa, mataram, não conseguiram consumir tudo, e estão vendendo carne de primeira a R$10, R$15. Então você não pode pegar porque ela é consagrada a uma santa. Paulo vai explicar tudo sobre isso no capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8, o texto vai dizer assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, Cosme e Damião, a canjica lá de São João, a pamonha de São Pedro, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos todos e temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Quanto ao comer coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Não existe outro Deus senão o único. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. O final do texto do capítulo 8 vai dizer que a gente deve entender a fraqueza dos irmãos. Então, se é para que eu coma, e o meu irmão, que foi alvo do sacrifício do Cristo, que tem um entendimento mais fraco e que entende que aquilo é pecado, se ele vai sofrer, ou se ele vai ter dano porque me vê comer, então é melhor que eu não coma, para não prejudicar o meu irmão. Se eu quiser comer, eu como em casa, para que não escandalize ele. Se comer canjica vai fazer o meu irmão pecar, eu não como. Mesmo sabendo que se eu comer, nada tem sobre mim. Ah, mas um confeito do Cosme e Damião. Senhor, obrigado. Nada tem sobre mim, mas o meu irmão,
sente fraqueza com aquilo, não como. O que é que eu não aconselho? A vizinha lá da minha casa, ela oferece Cosme e Damião. Mas a vizinha da minha rua é uma pessoa boa, uma pessoa digna, uma pessoa honesta. E durante esse período de festa, ela chega e pede assim, uma ajuda. Você podia me dar, sei lá, um saco de pipoca, um saco de pirulito? Para que você possa ganhá-la para Cristo. Você vai cortar relações? Ou você vai ter relações? Vai ter diálogo. Então, se não te custa nada, toma um saco de pipoca. Não te ofende. O que eu não posso é pegar minhas crianças e levar lá para a fila do Cosme e Damião. Eu dei um saco de pipoca, eu estou aqui com as minhas crianças para receber o Cosme e Damião. Porque vai escandalizar. Mas, se depois da festa, se depois de um dia, se no outro dia ela me encontra na rua, ou vai na minha casa, obrigado pela ajuda que você me deu, olha, eu tenho aqui 2 saquinhos para Juninho e Pedrinho, teus filhos, teus netos, teus sobrinhos. Eu vou desrespeitá-la. Eu posso até não dar a eles, mas eu recebo. Para que haja um diálogo, que haja uma conversa, que haja uma aproximação, que ela perceba que em mim há uma diferença. E essa diferença se chama Jesus Cristo. Se eu não tiver nenhum tipo de diálogo com ela, como é que ela vai perceber? Chega um testemunho de Jeová na minha casa, e eu digo, olha, você comunga de uma fé diferente da minha, eu não posso te receber. Como eu vou plantar na cabeça deles uma dúvida para que eles busquem a Jesus? Como eu vou dialogar com um católico, com um espírita, com alguém de outra fé, se eu corto relação, se eu não tenho relação com essas pessoas? A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades, dominações do mundo espiritual. Então a minha luta não é contra o testemunho de Jeová, contra o espírita, contra o bandista, contra o católico, não. É contra aquilo que domina ele. E como é que eu luto contra isso? Orando, pedindo a Deus que mande um anjo lá, que se apresente a ele, que ele mande me chamar para que escute de mim as palavras de salvação. Do mesmo jeito que houve com Cornélio, pode haver nos dias de hoje. E a gente pode ser o Pedro, que vai entrar na casa de alguém para falar do Evangelho de Deus. Não feche relacionamentos, não feche possibilidades, não feche portas. O texto vai falar que tudo é aceitável diante de Deus. Então o Deus que diz a Pedro, mate e coma, não está induzindo Pedro a pecar. Ele está dizendo que não chame impuro aquilo que o próprio Deus purificou. Que todas as criaturas de Deus são aceitáveis com oração e ações de graças. Continuando o texto, verso 17. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, Pedro teve a visão, o êxtase, o arrebatamento de sentidos, mas Pedro tinha dúvidas no seu coração. O que é isso? Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta. Esses homens até então tinham uma palavra de Cornélio sobre uma visão. Cornélio despede eles para a caminhada de um dia, dizendo, olha, eu tive uma visão, apareceu um anjo, e vai lá nesse endereço e busca Pedro. Eles saíram pela palavra de Cornélio. Chegaram lá agora para contestar se aquela palavra era verdadeira ou não. E eles dizem assim, perguntando pela casa de Simão, verso 18, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava ali, estava hospedado naquela casa. E pensando Pedro, lá em cima no terraço, naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, eis que 3 homens te buscam, levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Verso 21. E descendo Pedro para junto dos homens que lhes foram enviados por Cornélio, disse, eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? Verso 22. Eles disseram, Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No verso 22, a gente já vê a quebra de um paradigma. Pedro os chamou para dentro de casa. Pedro recebeu 3 gentios, 2 empregados de Cornélio e um soldado romano, dentro da casa de judeus. Verso 24. No dia imediato chegaram a Cesareia,
e Cornélio os estava esperando. Tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrou-se a seus pés, o adorando. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. E pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Essa história Pedro já tinha ouvido do soldado e dos empregados, mas Cornélio confirmou a sua visão, contando novamente a Pedro. E disse Cornélio, verso 30, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, às 3 da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. É interessante a gente observar que na primeira parte do texto, ele disse assim: manda buscar Pedro para te dizer o que deves fazer. Os soldados disseram: vamos te buscar para que tu possa dizer a eles as palavras. E Cornélio novamente aqui disse: para ouvir o que tens a dizer diante de Deus. É muito interessante observar que a palavra, aquilo que Pedro tinha para dizer, era o diferencial. Mesmo Cornélio sendo alguém bom, piedoso, que dava esmola, que orava, Cornélio não conhecia o evangelho que transformava as vidas. É muito interessante pensar que muitas vezes, ao evangelizar alguém vai se achar numa condição boa demais. Eu não mato, eu não roubo, não vivo falando dos outros, não vivo mentindo, não vivo de modo algum fazendo nada de errado. Então eu não preciso de Jesus para me salvar. Jesus certa vez disse que um médico não vai para os bons, e sim para os doentes. Se não reconhecemos de fato que somos necessitados da graça imerecida de Jesus Cristo para nos alcançar e salvar, qual o sentido da salvação? Qual o sentido dessas palavras? Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, diz: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Palavra, no grego, é logos. Logos é aquilo que João fala já no início do evangelho. O logos, o verbo, se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra de Deus é Jesus Cristo sendo disseminado para as pessoas. Jesus Cristo é não somente a palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a salvação de Deus aos homens na terra. Falar palavras de salvação é falar do que Jesus fez e faz no meio de nós. Dos versos 34 a 43, Pedro vai falar estas palavras. Pedro vai dizer aquilo que por Deus foi mandado falar. Verso 34 diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse. Começa o sermão de Pedro, similar, muito parecido àquele que ele prega em Atos 2, no dia de Pentecostes. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz
por Jesus Cristo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, o Logos que ele enviou, o Verbo que ele enviou, é Jesus Cristo, trazendo a paz sobre Israel. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes, cadê aqui? Ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Todos, sem exceção, que nele crê, receberá perdão dos pecados. É muito interessante pensar nessa constituição da palavra que Pedro propagou aos gentios. Pedro fala da obra de Jesus como Senhor de todos. Pedro fala de sua morte e ressurreição e o testemunho dos apóstolos e a oferta do perdão a todos os que crerem. É um sermão sintético, centralizado em Cristo, do seu envio, da sua morte, ressurreição e a oferta pelo pecado. Dos versos 44 a 48, Deus vai confirmar a palavra pregada. No verso 44, o texto continua dizendo assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por mais alguns dias. Terminamos o texto de Atos capítulo 10. E aqui, finalizando essa última perícope, eu queria pontuar algumas coisas, só para concluir e a gente poder interagir um pouco. O batismo no Espírito Santo é oferecido pelo próprio Deus, mostrando que não há diferença entre judeus e gentios, que Deus não faz acepção de pessoas e que todos eram iguais. O batismo nas águas, Pedro disse: alguém pode negar água vendo que Deus não faz acepção de pessoas? Dá àqueles gentios a inclusão no corpo de Cristo, na igreja. Então os gentios que outrora eram tratados como pessoas impuras, hoje fazem parte dessa igreja universal por todo o globo terrestre. Nós fomos alcançados porque um dia Pedro se curvou à vontade do Espírito Santo, que é o próprio Deus, chegando a Cornélio e aos gentios, porque hoje nós também somos constituídos como povo de Deus, como a igreja de Deus. Algumas situações bem curiosas sobre esse texto. O poder da oração. Tanto Cornélio quanto Pedro foram sintonizados através da oração. Cornélio não sabia de Pedro, Pedro não sabia de Cornélio, mas ambos foram respostas de oração simultâneas, convergindo em favor daquilo que o próprio Deus escolheu. Deus visita Cornélio e diz: tuas esmolas e a tua piedade estão diante de mim, mas manda buscar Pedro, que tem algo a te anunciar. Pedro visita Pedro em oração, e em êxtase, diz que Pedro não se negasse a ter com Cornélio, mesmo Cornélio não sendo judeu, porque Deus havia enviado pessoas para que conduzissem Pedro a poder pregar para Cornélio. Quando nos colocamos em posição de guerra, em posição de oração, e muitas vezes achamos que
tudo está parado, tudo está quieto, entenda, o universo se move em favor daqueles que buscam a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que primeiro é importante que a gente creia que Ele existe. A gente só vai orar a um Deus invisível porque a gente acredita que Ele existe. E segundo, Ele é recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Nenhuma oração é feita em vão. Se você ora por alguém, continue. E algo bem mais interessante que achei nessa lição. Jesus diz em Mateus, no último capítulo, capítulo 28, dos versos 19 em diante, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Quando? Quando nós fôssemos e anunciarmos o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. É preciso que a gente se mova. Queremos a presença de Jesus? Vamos nos mover. Nós temos familiares, nós temos pessoas da nossa casa, nós temos pessoas da nossa vizinhança, nós temos pessoas do nosso trabalho, escola, faculdade, nós temos pessoas no meio social que precisam ouvir falar de Jesus. Que a gente possa se dispor a anunciar esse Deus que nos alcançou. É muito interessante ver que o texto de Atos, no capítulo 14, versículo 3, diz que Deus confirmava a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Se precisar enviar um anjo, Ele vai enviar. Se precisar curar, se precisar mover os céus, Ele vai fazer em favor de alcançar vidas. Se mova, se movimente, se destine a seguir esse Evangelho e você vai se surpreender com o que Deus pode fazer. É muito interessante observar que nós somos lembrados sobre isso todos os meses. Quando a gente faz o memorial da ceia, a gente é convidado a pregar o Evangelho. A gente escuta todos os meses a leitura da palavra dizendo assim: olha, todas as vezes que partirdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Participar da ceia não tem a ver com comer e se tornar obeso espiritual. Tem a ver com partir, compartilhar. Tem a ver com chamar alguém para fazer parte. Se fosse sobre comer, dos versículos 17 ao 22, Paulo não repreenderia aquela igreja. Mas dos versos 17 ao 22, Paulo diz: nisto não vos louvo, porque quando vos ajuntais para comer, não é a ceia do Senhor que comem, mas a sua própria ceia, cada um sem esperar pelo outro. Quando Paulo anuncia aquilo que Jesus ensinou, ele vai dizer assim: todas as vezes que partirdes esse pão. Então coloca na mente uma coisa: a partilha do pão é levar o pão para alguém que não tem pão, que não tem o vinho, o sangue de Cristo sobre ele. É dar a outro a esperança que está sobre nós. É levar a outros a mesma fé que mudou nossa vida. É muito interessante a gente pensar que no princípio da igreja, no capítulo 2, dos versos 42 a 47, era assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e todos os dias Deus ia acrescentando àquele povo aqueles que haviam de ser salvos. Eles iam de casa em casa, eles alcançavam seus vizinhos, eles alcançavam seus conhecidos, eles faziam essa comunhão entre os povos. Não é nos fechando numa igreja que nós vamos alcançar os povos, é justamente ao contrário, é saindo dessas portas, proclamando que aquele que me salvou pode salvar aquele que ainda não tem Jesus. Nós precisamos entender que esse ato de Pedro em obedecer a Deus e alcançar Cornélio não deve ficar somente em Pedro, mas deve continuar em cada um de nós, porque isso é fazer missões. Temos alguns minutos e eu queria franquear a palavra a alguém que pudesse cooperar, participar ou fazer alguma pergunta a respeito daquilo que a gente discorreu, sobre comida ou sobre qualquer outro assunto. É só levantar uma das mãos que a gente vai levar o microfone até você para que você possa participar também dessa aula. Alguém nos ajuda? Ninguém. A irmã quer falar? Tu leva Jefferson lá?
Levanta a mão, irmão, para que ele veja você. Paz do Senhor. Amém. Então, meu irmão, acrescentando essa questão que o senhor falou das ofertas, né? Quando essa questão de São Cosme e Damião, esses santos pagãos. Certa vez a minha filha recebeu um brinquedo de uma pessoa que eu sabia que ela consagrava tudo que ela fazia nessa época a esses santos, né? Aí, para não ser indelicada, como o senhor falou, eu recebi, né? E quando eu cheguei em casa, disse, filha, a gente sabe o que tia fulano consagra esse tipo de coisa, então a gente vai orar. Aí ela achou até estranho, né? Mas mãe, a senhora nunca deixa eu pegar essas coisas. Minha filha, não é deixar, é você sabe que isso não é certo. Mas como a gente recebeu, como você recebeu, sem delicada, vamos orar, né? Que tudo, a gente sabe que tudo que chega às nossas mãos é Deus que nos dá. Então, se ela faz isso, a gente tem que orar para e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, é isso que eu faço. Sempre quando minha filha ganha algo, ou então até a gente mesmo ganha alguma coisa que eu sei que a pessoa professa a mesma fé que a gente professa, eu costumo fazer isso. Orar pelo aquele objeto, pela coisa que entrou na minha casa. Amém. Mais alguém nos ajuda? Josi Jefferson, pega o microfone lá. Graça e paz, meus irmãos. Amém. É interessante a gente observar aqui um ponto que a irmã colocou no sentido do consagrar, que foi aquilo que a gente aprendeu nessa aula de hoje também. Mas é bem interessante a gente prestar atenção na porta que muitas vezes Deus nos coloca, né, como um canal, né, de missionário, de ser um missionário e assim alcançar vidas. Às vezes Deus nos coloca em uma posição em que a gente tem ali uma oportunidade, mesmo olhando, como foi no seu caso, irmã, né, da sua filha, dizer, mamãe, mas você nunca deixou. Mas aí é uma oportunidade que Deus nos coloca de evangelizar essa pessoa, que é justamente, Sóstene até fez uma colocação aqui, na questão do Cosme Damião, a gente sabe que aquela pessoa oferece, e aí aquela pessoa também sabe, por ser nosso vizinho, que nós professamos Cristo como nosso Salvador, e vem nos pedir ajuda, e aí é a oportunidade que Deus nos coloca para que a gente seja um agente de Cristo ali, às vezes sem falar nada. A primeira oportunidade é essa, é pegando para que aquela pessoa veja que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Por que eu vou fazer? Da segunda vez, aí é outra história. Aí eu já vou ter uma oportunidade, uma certa liberdade de falar daquilo que eu professo, que é Cristo. Sempre é Cristo. E aí mostrar para aquela pessoa, não é a gente, só fez a colocação aqui, aí por que não dar esse pacote de salgadinho, vamos dizer assim, esse pacote de pirulito, e assim contribuir. Não é apenas isso. Isso acontece da primeira vez. Não quer dizer que a gente vai estar o tempo inteiro ali desperdiçando essa oportunidade que Deus nos dá para falar do amor dele. Nós somos agente de Cristo. Deus, ele nos chamou para esse propósito. Não é para que a gente se acomode em ajudar, aonde o que importa ali realmente é falar do amor de Cristo. Eu estou fazendo porque assim Cristo nos ensina. Eu estou, porque de repente, com certeza absoluta, uma outra hora, essas pessoas para quem nos pede ajuda, que não confessam Cristo como seu Salvador, vai estranhar. Uma hora vai chegar e nos perguntar. E aí sim, é a oportunidade que a gente tem de falar do amor de Jesus, de mostrar. Sempre o nosso objetivo tem que ser isso. Por que eu estou falando disso? Porque eu creio até por conta do tempo, só não abranger um pouquinho mais, quando ele falou a respeito de por que não ajudar. Sim, por que não ajudar, mas em que sentido? Né? Em que sentido? Ajudar por ajudar? Não. Em aproveitar a oportunidade para que eu seja um agente de Cristo e mostre para essa pessoa aquilo que eu confesso. Cristo, ele quer alcançar, assim como Pedro fez
com Cornélio. Amém? Amém. Isso é interessante, gente, pensar que portas abertas, elas têm sentido duplo. Certo dia, o próprio Jesus Cristo falou aos apóstolos que as portas do inferno não iam prevalecer. Se essa porta de comunicação ela é aberta, do mesmo jeito que a pessoa me procura, ela pode ser procurada. Esse texto do capítulo 10, ele é muito rico em muitas coisas. Pedro, no discurso que faz a Cornélio, Pedro vai dizer que Jesus foi pendurado no madeiro. O testemunho de Jeová não acredita que Jesus foi crucificado, mas que Jesus foi preso numa estaca, numa madeira. Mas é interessante a gente escutar isso deles e perguntar: como é que está escrito na sua Bíblia o versículo 19 e 20 do capítulo 2 de Gálatas? E ele vai abrir a Bíblia e vai ler: já estou crucificado. Não era para ser espetado? Não era para ser estacado? Então, a gente tem que pegar oportunidades como essa e mostrar contradições que levem as pessoas a pensar, que levem as pessoas a interagir com Deus e consigo mesmo a respeito daquilo que elas estão propagando. Quando alguém me procura para um tipo de ajuda como esse, sendo minha vizinha, sendo meu vizinho, ele sabe, como José disse, a fé que professamos. E invadir esse território, buscando ajuda, é abrir a guarda para escutar falar sobre o amor de Deus. É interessante que quando essa guarda é aberta, alguma situação Deus vai criar. Às vezes é uma situação de desemprego, às vezes é uma enfermidade na família, e essa pessoa que professa outra fé vai olhar para você e vai dizer assim: irmã, peça oração lá na sua igreja, ou ore por fulano, por ciclano, por beltrano. Aí você, como é que você professa uma fé diferente e acredita que a minha fé pode, através da oração, trazer resposta? Você também pode orar. Você também pode se achegar a esse Deus que responde oração. O véu foi rasgado. E aí, são infinitas situações que Deus vai criar para que você, com sabedoria, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, aproveite essas oportunidades. Eu queria convidar Tenilton para ele estar fazendo essa oração final, já que o tempo se esvaiu. E eu queria dar honra ao meu nobre irmão, diácono Tenilton, para fazer essa oração. Chega aqui, filho, vem orar para encerrar a aula. Aqueles que podem e quiserem, de manhã, a interação dos assuntos é bem maior. A paz do Senhor a todos. Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, Deus eterno, reunido, Senhor, na Tua presença, te somos gratos pelo privilégio de estar na Tua casa para ouvir e aprender no Teu santo templo. Que a Tua mensagem, Senhor, que nos foi ministrada nessa tarde, encontre guarida, Senhor, em nossos corações, de modo, Senhor, a martelar em nossas mentes durante o longo dessa semana, de como, Senhor, nós devemos nos conduzir na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a Te servir melhor, a aprender, Senhor, a fazer a Tua vontade com mais empenho e dedicação. Nos ajuda, Senhor, em nossa caminhada, para que em tudo possamos Te agradar. Nos ajuda por Tua rica e infinita misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus.